Sabe aquela famosa frase, a vida não examinada não vale a pena ser vivida? Pois é. Hoje a gente vai entender por que o homem que disse isso acabou sendo condenado à morte justamente por causa das suas próprias ideias. O nome dele? Sócrates. E olha que curioso, a nossa história não começa no nascimento dele, não. Não, a gente vai começar pelo fim. Imagina a cena. Estamos em 399 a.C. E lá em Atenas, a cidade que se dizia o berço da democracia, está prestes a fazer uma das coisas mais vergonhosas da sua história: condenar à morte seu cidadão mais sábio. Aí fica a grande pergunta, né? Como é que um homem que dedicou a vida inteira a buscar a verdade e a virtude vira, de repente, um inimigo do Estado? Para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa voltar um pouco e entender quem ele era de verdade. Então vamos lá. Seção 1. O homem mais sábio de Atenas. E a gente vai ver que ele tinha uma missão que, na cabeça dele, era divina. Primeiro de tudo, o Sócrates não era nenhum nobre, não era da elite. Ele era um cidadão comum de Atenas, sabe? Serviu como soldado, lutou pela cidade dele e, mais pra frente, se tornou mentor de ninguém mais, ninguém menos que Platão. Mas a vida dele mudou completamente, virou de cabeça pra baixo, quando o famoso oráculo de Delfos disse que ele era o homem mais sábio de todos. Mas olha que interessante, isso não subiu a cabeça dele. Ele não ficou arrogante. Muito pelo contrário, o Sócrates entendeu isso como uma missão quase sagrada, uma missão de ajudar as pessoas a encontrar o conhecimento de verdade. E tudo começava com um passo essencial: se questionar. Chegamos na seção 2, a arte de parir ideias. E isso é fundamental, porque o Sócrates não era um professor comum. Ele não ensinava, ele não escrevia. Ele tinha um método muito mais poderoso para extrair a verdade que, segundo ele, já está dentro de cada um de nós. Para o Sócrates, o grande problema é que a maioria das pessoas vivem no que ele chamava de doxa. O que é isso? É a opinião comum, o achismo, sabe? Aquilo que a gente repete sem pensar. A missão dele era construir uma ponte para sair disso e chegar na episteme, que é o conhecimento de verdade, justificado. E essa jornada, sair dessa névoa da opinião e chegar na clareza do conhecimento, era o coração da filosofia dele. Tá, mas como ele fazia isso na prática? O método dele tinha 2 passos que eram geniais. Primeiro, a ironia. Ele chegava fazendo perguntas até que a própria pessoa começava a perceber os furos, as contradições nas suas próprias crenças. Depois desse desmonte, vinha a maiêutica. O nome é estranho, mas significa parto. A ideia é que Sócrates não dava a verdade de bandeja. Ele agia como uma parteira, ajudando a pessoa a parir, a dar à luz as suas próprias ideias, a sua própria compreensão. E essa citação aqui, olha só, resume a ideia de um jeito brilhante. A verdade não é algo que alguém te dá de fora. É algo que a gente descobre por dentro. O Sócrates se via só como o facilitador desse parto de ideias, desse nascimento intelectual. E essa postura colocava ele numa rota de colisão direta com os outros intelectuais da época, os sofistas. Porque, enquanto os sofistas ensinavam retórica para vencer um debate a qualquer custo, não importando a verdade, o Sócrates queria o contrário. Ele buscava a verdade junto com a outra pessoa. Para ele, o diálogo não começava com competição, mas com humildade. Ok, vamos para a terceira parte: virtude, verdade e a alma. Agora que a gente já entendeu o método dele, o como ele fazia, vamos mergulhar no o quê. Quais eram as questões que ele achava mais importantes na vida? No centro de tudo, para Sócrates estava o cuidado com a alma, com a nossa psique. Ele defendia com unhas e dentes que buscar a virtude, ou seja, a excelência moral, era muito, mas muito mais importante do que juntar dinheiro ou ter poder. E para ele, conhecimento e virtude andavam juntos. Agir de forma justa não era só uma escolha, era uma consequência de saber o que é o certo. Na visão dele, quem age mal, age por ignorância. Bom, e é exatamente aqui que a história começa a ficar perigosa para ele. Essa busca sem fim pela verdade, esse costume de questionar tudo e todo mundo, acabou colocando Sócrates em rota de colisão direta com os poderosos de Atenas. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a tragédia foi se desenhando. A missão dele o levou a bater um papo com as pessoas mais importantes da cidade, generais, políticos, artistas. Só que, ao mostrar em público que essa galera não sabia tanto quanto achava que sabia, ele foi colecionando inimigos bem poderosos. E aí, as acusações oficiais de corromper a juventude e não acreditar nos deuses foram, na verdade, só a desculpa perfeita que eles encontraram para se livrar dele. Então, aqui está o ponto principal de tudo.
O Sócrates não foi condenado por um crime de verdade. Ele foi morto porque o que ele fazia era perigoso para o sistema. Pensa bem, ao ensinar as pessoas a questionar, a pensar com a própria cabeça, ele estava ameaçando a base do poder, que precisa de gente que obedece sem fazer perguntas. Mas aí que tá. Eles conseguiram matar o homem, mas não conseguiram matar a ideia. O legado do Sócrates sobreviveu. E não só sobreviveu, como continua influenciando o nosso jeito de pensar até hoje. E aqui tem uma das maiores ironias da história, né? O filósofo que mais valorizava o diálogo, a conversa, nunca escreveu uma palavra. Tudo, absolutamente tudo que a gente sabe sobre ele hoje, vem dos escritos dos seus alunos, principalmente de Platão e também do historiador Xenofonte. Foi através deles que a voz do Sócrates conseguiu cruzar os séculos e chegar até nós. E que voz poderosa, hein? Antes do Sócrates, a filosofia estava mais preocupada com as coisas de lá de fora, sabe? O cosmos, a natureza, de que é feita a matéria. Ele chegou e fez uma revolução. Ele virou o foco da filosofia para dentro, para o ser humano. Com ele, as grandes perguntas mudaram. Passaram a ser: o que é justiça? O que é ética? O que é viver uma vida boa? Ele literalmente colocou o ser humano no centro do debate filosófico. E ele deixou para a gente reflexões que são completamente atuais, como essa aqui. Ele já entendia perfeitamente essa tensão que existe dentro de nós. De um lado, o desejo pelo prazer imediato, do outro, uma busca por algo maior, por excelência, por um propósito. Essa batalha interna, né? Ela define, até hoje, muito do que é ser humano. E, para terminar, no maior estilo socrático, a gente não vai sair daqui com uma resposta pronta, mas sim com um desafio. O grande legado de Sócrates não é um manual de instruções, mas um convite que nunca envelhece, o convite à autoanálise. Afinal, como ele mesmo dizia, uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Então a pergunta que ecoa até hoje é essa: qual é uma crença fundamental que guia a vida que nunca foi examinada de verdade?